O EM-FM apresenta Diálogos sobre Política, um programa com pesquisadores e profissionais da área analisando temas diversos da nossa conjuntura política. Salve, salve ouvintes! Eu sou Rafael da Silva e estarei com vocês no programa de hoje. Iniciamos o programa com a música 100% Feminista, resultado da parceria do funk da MC Carol com o rap da Carol Conká. Presenciei tudo isso dentro da minha família. Mulher com o olho roxo, espancado todo dia. Eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher apanha se não fizer comida. Mulher oprimida, sem voz, obediente. Quando eu crescer, eu vou ser diferente. Eu cresci. Prazer, Carol bandida, representa as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol bandida, representa as mulheres, 100% feminista. Representa Qualtune, represento Carolina, represento Dandara e Chica da Silva. Sou mulher, sou negra, meu cabelo é duro, forte, autoritário, às vezes frágil eu assumo. Minha fragilidade não diminui minha força. Eu que mando nessa porra, eu não vou lavar a louça. Sou mulher independente, não aceito opressão. Abaixa sua voz, abaixa sua mão. Assim, o bate-papo de hoje é sobre feminismo e política. Para conversar conosco sobre essa importante temática, contamos com a presença de duas convidadas. Carla Almeida, professora do DCS e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, mestrado acadêmico, e do Programa de Políticas Públicas, mestrado profissional, com trajetória nos estudos feministas. E Milena Belasson, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, onde desenvolve uma pesquisa sobre políticas públicas, feminismo e movimentos sociais. Olá, boa tarde, Rafael, obrigada pelo convite. A partir da música com a qual iniciamos, pergunto a vocês, o que é e o que não é feminismo? Bom, posso começar a falar um pouco sobre isso. Olha, feminismo é um movimento social que reivindica a igualdade entre mulheres e homens, não é? E, portanto, é um movimento social que combate, vamos dizer assim, os valores e as estruturas que reproduzem o lugar subordinado da mulher na sociedade, não é? Então, a gente pode dizer que é um movimento composto tanto por organizações quanto por indivíduos, não é? Que reivindicam essa bandeira da igualdade entre homens e mulheres. E o que não é o feminismo? Não é? O feminismo, ele não é tudo aquilo que as pessoas que estão interessados em reproduzir a desigualdade entre homens e mulheres pintam que o feminismo é. Por exemplo, se ouve muito por aí que o feminismo é uma doutrina que prega o ódio aos homens. Não é assim que o feminismo surgiu, não é assim que o feminismo se desenvolveu ao longo da história e se expressou. Não é? E também o feminismo não é uma doutrina que prega a supremacia das mulheres, a superioridade das mulheres. Ao contrário, né? As estatísticas, os dados mostram que historicamente as mulheres ocuparam lugares hierárquicos inferiores na sociedade, adquiriram seus direitos muito após os homens, inclusive o direito ao voto, né? As mulheres chegaram bem depois, que é um direito básico, né? Da democracia. Então o feminismo, ele se organiza desde, né, do início como movimento social para buscar esta igualdade. Então é um movimento que busca a justiça para homens e mulheres e uma condição, vamos dizer assim, de participação igual na sociedade para os gêneros. Eu queria que vocês nos exemplificassem como a praxis política feminista está conectada às conquistas das mulheres nas últimas décadas. Conquistas essas que foram muito expressivas, porém muito ainda a se conquistar. Sem dúvida, essas conquistas estão intimamente conectadas, né, com a praxis política feminista, até porque todos os direitos das mulheres que a gente tem atualmente foram conquistados com muita luta. Nada veio de graça, assim, essa luta, sem dúvida, é uma luta feminista, né? Então, seja por atuação política formal, em cargos eletivos ou não, seja por atuação política feminista em outros meios, como protestos, como nos movimentos sociais por si só,
as feministas que pautam e pressionam para que as coisas caminhem de fato nesse sentido dos direitos das mulheres. Então, desde o direito ao voto, como a Carla comentou anteriormente, a educação, que são pautas já superadas, ainda bem, né? Até conquistas mais recentes, como a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, as cotas nas eleições, a criação de organismos de políticas das mulheres nas prefeituras e governos. Tudo isso passa pela ação das feministas em busca de uma equiparação entre as oportunidades para os gêneros. Essa ação pode ser institucional, atuando em cargos eletivos, como eu disse, em organismos de política das mulheres, mas também nos protestos, campanhas de conscientização da população. Tudo isso age na mudança do status quo dessa sociedade machista em que a gente vive. Inclusive, como indicação de leitura para os nossos convidados, a Oxfam, que é uma ONG que estuda desigualdades, etc., lançou recentemente, semana passada, um relatório, um resumo executivo sobre as desigualdades que envolve justamente as questões de gênero, né, que é muito elucidativa ainda da condição da mulher na sociedade que nós temos hoje, né, o quanto ainda há que se lutar para que consigamos, né, avançar ainda mais nessas pautas, né? Isso, e, Rafael, só uma coisa que eu acho que é importante dizer é que muitas vezes as reivindicações, não é, dessa equiparação, como a Milena falou, e da contestação dessas desigualdades, essas ações são vistas como ações que podem desestruturar a sociedade, que pode desestruturar a família, quando na verdade o que as feministas e o movimento feminista sempre reivindicou é a construção de famílias mais democráticas, sociedade mais democráticas, e é claro que para isso a gente precisa desestruturar as relações que reproduzem as desigualdades e as injustiças para construir relações mais igualitárias, não é? Mas isso não significa destruir, desordenar e bagunçar, não é assim. O que destrói uma família, por exemplo, é a violência doméstica. Pois é. Não é? Que isso realmente acho que tem que ver como um fator destrutivo da família, e não é justamente reivindicar que as mulheres tenham mais direito e sejam melhores tratadas, inclusive para os seus pares, né, seus maridos, etc. Que às vezes o inimigo dorme ao lado. Apesar desses inúmeros avanços obtidos, um pouco já discutimos aqui, em uma sociedade de valores machistas como a nossa, muitas frentes de batalhas ainda estão postas, né? Assim eu pergunto a vocês, quais questões são mais urgentes atualmente, dentre tantas que existam? Olha, Rafael, a gente tem que entender também que as mulheres não formam um grupo homogêneo, não é? As mulheres, elas têm classe social, não é? Elas pertencem também a uma raça, enfim, nós temos mulheres cis, mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres heterossexuais, e dependendo, vamos dizer assim, né, do seu pertencimento de classe, do seu pertencimento de raça, da sua orientação sexual, vamos dizer assim, as prioridades, elas também se modificam, porque as mulheres, elas podem ter mais ou menos recursos disponíveis para se proteger contra a sociedade machista que a gente vive, não é? Então fica difícil dizer assim, bom, esta é a prioridade, porque dependendo do grupo que a mulher pertence, a prioridade vai ser distinta, mas eu posso dizer aqui, eu posso listar aqui algumas bandeiras que têm se mostrado recorrente na luta feminista e que nós ainda não alcançamos a sua conquista. Por exemplo, o direito ao próprio corpo, né? A autonomia das mulheres para decidir se querem ou não ter filhos. Essa é uma reivindicação histórica das mulheres e que nós não alcançamos ainda. A divisão sexual do trabalho doméstico, as mulheres são sobrecarregadas e tem um relatório recente também que mostra isso, né? E agora eu não estou aqui me lembrando exatamente a fonte, mas que mostra o quanto as mulheres ainda são sobrecarregadas nas tarefas domésticas e o quanto isso é um impeditivo para que elas possam exercer carreiras como igual, né, aos homens no mercado de trabalho, principalmente em carreiras que exigem grande investimento, não é? Você sabe que tem, Rafael, mulheres que abrem mão da licença maternidade, porque dependendo da profissão que elas exercem, quando elas se ausentam, elas perdem aquele lugar, não é? Outro ocupa, né, a sociedade competitiva que a gente vive. Então, a divisão sexual do trabalho, ou seja, quem cuida dos filhos, quem cuida da casa, é preciso que a gente coloque isso como algo fundamental para construir uma sociedade mais igualitária entre homens e mulheres. O feminicídio, a Milena mencionou aqui, não é, que nós conquistamos, não faz muito tempo, a lei do feminicídio, que criminaliza
a morte orientada por gênero. Mas, assim, as estatísticas mostram, né, o quanto a gente ainda precisa fazer com que essa lei seja cumprida, efetivada, o quanto ela exige que a gente mude as nossas concepções para poder fazer esse debate vir à tona. Então, por exemplo, educação, colocar na escola temas como gênero é fundamental, justamente para a gente poder evitar essas violências todas. E, por fim, eu citaria a necessidade de você ter mais mulheres na política, nas decisões, porque as decisões políticas impactam diretamente a vida das mulheres, e não são as mulheres que têm tomado essas decisões. Então eu citaria esse conjunto de pontos, assim. Eu acho que é complicado também a gente colocar uma pauta mais urgente, porque a gente vê tudo isso como interligado, né? Então, como a Carla mesmo falou, a divisão sexual do trabalho, ela acarreta esses outros tipos de violência também. Então, é claro que o principal, a gente não quer que as mulheres morram mais, mas não é tratar só da violência por si, mas tudo que está na raiz disso também. Inclusive, se a gente pegar as estatísticas, que assim, a fonte a gente eu não me lembro de cabeça, mas, por exemplo, relacionada ao salário, pegando homem e mulher com a mesma escolaridade, mesmo posto, etc, etc, a mulher recebe 70% do que o homem recebe. Essa questão do trabalho doméstico, né, sempre sobrecarrega muito mais a mulher, porque ela chega e ainda tem que dar conta das questões dos cuidados com o filho. Os cuidados com a família está muito ligado à mulher. O homem, quando tem um filho, ele é bem visto pelos RHs das empresas, porque eles enxergam maturidade nele. Agora, quando a mulher tem filho, é um impeditivo para ela trabalhar, eles a veem dessa forma. Então, realmente é uma situação bem delicada e do ponto de vista, então, desses direitos, estão em lados opostos, né? Porque você tem o homem que goza e que usufrui dessas estruturas e que às vezes se sente ofendido. Por exemplo, quando nós temos essas pautas jogadas à baila, né, evocada, e ele se sente, na verdade, incomodado porque o seu privilégio está sendo ameaçado. Sim. Ele não se dá conta. Sim, e aí tem um dado também muito interessante. Foi feita uma pesquisa junto aos deputados, às deputadas, e o casamento é visto pelos deputados como uma fonte de apoio para a sua carreira política. Então, o que a Milena falou que está tudo interligado é verdade mesmo. Se você não faz uma divisão sexual do trabalho, as mulheres vão ter dificuldade de ir para a política, que é uma carreira que envolve investimento, né? E para as mulheres não, a família, ela não é uma fonte de apoio. Ela é uma fonte, vamos dizer assim, quase que uma opção injusta, não é? De você ter que ficar ou com seu filho ou ir para os seus compromissos políticos. Isso gera uma angústia, uma culpa imensa, não é? Então, tudo isso tem a ver. Inclusive, eu brinco com os meus alunos, quando eles perguntam, professor é machista? Eu digo a elas, a eles, que na minha opinião existem dois tipos de homem: o machista convicto e o machista em desconstrução. Eu tento me enquadrar no segundo, mas são esses dois. Ou seja, né, numa sociedade que se estrutura dessa forma, é difícil, né, nós vencermos essas coisas tão enraizadas, né? Partindo para a nossa última pergunta, e essa pergunta diz respeito justamente ao momento que estamos vendo hoje, né? Principalmente em relação ao nosso presidente da República, o Bolsonaro, que é um notório opositor das pautas de gênero. Construiu sua carreira dessa forma, protagonizando discursos, comportamentos que acendem um sinal de alerta para o avanço dessa agenda que nós estamos falando agora, né? Uma agenda importante. Passado um pouco esse clima de terra arrasada que marcou esse primeiro ano do governo, como as organizações, as redes feministas têm olhado para esse novo momento, novo entre aspas, né, da política nacional, e como agir? Primeiro que tá difícil passar esse clima de terra arrasada, porque toda semana, né, a gente tem novas notícias que vão na contramão de tudo que as feministas vêm lutando há tanto tempo. Então, se tratando das políticas públicas para as mulheres, particularmente, nós temos dados que mostram que em 2013, 28% dos municípios brasileiros contavam com algum órgão específico para essa pasta. Então, pode ser uma coordenadoria, uma secretaria, 28%. E já em 2018, esse número caiu quase 10%, foi para 19% dos municípios só. E a partir de 2019, com a eleição do Jair Bolsonaro, nós temos uma nova configuração sobre esses organismos, porque além da falta de recursos financeiros, a direção do organismo nacional tem essa característica de cassação às pautas de gênero.
os discursos da ministra, das mulheres, por exemplo, está sempre na contramão das feministas e isso gera impactos na vida de todas as mulheres. Dados do portal da Transparência mostram que até agosto de 2019 o Ministério das Mulheres não tinha destinado nenhum recurso para a construção das casas da mulher brasileira. E mesmo com o orçamento já aprovado em 2018, então nada foi executado desse orçamento. Então, isso é muito sério em questão de política formal. As notícias são de escassez total de recursos. E nós já sabemos o quanto o organismo federal é essencial para a execução das políticas das mulheres, também nos estados e municípios. Então, esse novo momento da política nacional impacta aqui no local também. Dessa forma, o que resta para as feministas agora é resistência ao governo e ações que não levem o Estado em conta. O contato direto com as mulheres, então o trabalho de formiguinha mesmo, e a resistência em outras ações, outras instituições que não seja o Estado, como a resistência jurídica, as pressões da rua e a política não institucional. Eu acho que a Milena falou aí, concordo com ela, só quero lembrar que a gente tem os conselhos gestores, né, os conselhos municipais e estaduais de políticas para as mulheres, que são instâncias em que os movimentos sociais podem ter representação e que também são instâncias que a gente pode exercer essa cobrança e, enfim, essa resistência que a Milena mencionou. Então, com isso, encerramos o programa de hoje. Agradecemos a presença de vocês duas aqui, nos abrilhantando com esse diálogo. Muito obrigado pelo bate-papo. Obrigada, Rafael. Obrigada, Rafael. Nos despedimos e voltamos a nos encontrar no próximo programa. Até! O ENFM apresentou Diálogos sobre Política, um programa com pesquisadores e profissionais da área analisando temas diversos da nossa conjuntura política. Um projeto de extensão do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UEM. Coordenação do Núcleo de Pesquisa em Participação Política.